Leal. Então, meu nome é José Carlos, eu sou do Centro Espírita Jesus Rede Vivo, né? Jardim Vila Formosa, e agradeço aí imensamente o convite dos amigos aí do Leal, para que nós possamos realizar assim a nossa singela palestra com o tema, né? A importância da oração. E o meu especial agradecimento aí ao Ricardo, né? Pela sua atenção especial, pelo seu carinho, pela sua dedicação. E dizer o parabéns, viu? Parabéns mesmo a todos vocês por essa realização de uma forma virtual, né? Já que nós estamos aí nessa pandemia, nessa reclusão. E isso é maravilhoso para que nós possamos nos conectar com o plano maior, com os mentores da casa. Tá bom? Gente, falta ainda 2 minutinhos. Eu gostaria de convidar a todos vocês, pedindo a licença de adentrar aos lares de cada um, de cada irmão, de cada pessoa, para que nesse momento nos vão ouvir, né? Pedir que, se vocês puderem preparar um copo com água, ou mesmo uma garrafinha, né? Porque durante a nossa transmissão, a nossa preleção, e assim bem como de outros tantos, aos quais vocês todos, né? Se reservam esse momento assim todo especial, nessas vibrações, nesses bons pensamentos, os amigos espirituais estão trabalhando. E como nos diz Emmanuel, né? A água é a substância mais própria para que as entidades amigas, os mentores espirituais, possam colocar um remédio para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? E também, se tiver outras pessoas na família que quiserem também colocar as garrafinhas para tomarem as suas águas, estejam à vontade. E acreditando de fato que os mentores espirituais estão presentes e com toda certeza eles haverão de nos ajudar, de nos inspirar, de nos fortalecer. Ok? Nós estamos aí na 19h30. Nós vamos iniciar a nossa palestra e convidando todos vocês para a prece inicial. A prece é o momento em que nós fechamos os nossos olhos, elevamos os nossos pensamentos a Deus e dizemos assim: que Jesus, através dos benfeitores espirituais, possa todos nos envolver, levando a cada um dos queridos amigos do Lar Espírita Amor e Luz muita proteção, muita saúde, muita confiança de que jamais estaremos sozinhos, estaremos abandonados por Deus, nosso Pai maior. Deus está no comando das nossas vidas e das nossas necessidades. Que não só nesse instante, neste momento, como em todos os momentos da nossa vida, mesmo que nós, Senhor, naqueles momentos tristes de desespero e de dor, nos ajude e nos perdoe de algumas vezes nos faltar a fé e a confiança. Entregamos o nosso espírito em Tuas mãos, Senhor, para dele fazer o que bem entender, o que há de melhor. Nos inspire neste momento e abençoe os lares de todos os nossos queridos irmãos. Que assim seja. Olha, o tema então, a importância da oração. Nós acreditamos que a prece, que a oração,
deveria ser a primeira atitude do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão. Porque o que é a oração? A oração é o pensamento em ação. Quando nós, de uma forma tranquila e confiante, nos reservamos à oração, nós atraímos para junto de nós fluidos, energias espirituais dulcíssimas, iluminadas, que vêm de encontro àquilo que nós estamos pensando. E Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, que através da oração nós elevamos o nosso padrão vibratório. E ao conectarmos com as vibrações do mundo maior, depois nós temos a oportunidade de projetar sobre os nossos entes queridos, sobre aqueles que sofrem, onde quer que eles estejam. Porque a oração não existe barreira, ela ultrapassa todo e qualquer obstáculo e chega no objetivo a ser atingido. Então nós gostaríamos, dessa noite de hoje, lembrarmos de algumas passagens trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, porque com certeza outros irmãos de outras denominações religiosas, vão nos ouvir, e nós vamos ver que a prece mais importante que todos nós conhecemos é o Pai Nosso. E o Pai Nosso está lá, no Evangelho de Jesus, no capítulo 9, no capítulo 6, no capítulo 6, versículos 9 a 13, que é o Pai Nosso, Então, o Pai Nosso, gente, é uma prece que partiu dos lábios de Jesus. Ele nos legou essa oração. Então, quando nós, ao acordarmos ou ao dormirmos, sentamos e elevamos o nosso pensamento em prece, nós nos iluminamos. Iluminamos o ambiente. E elevamos essa ajuda, esse amparo a todos aqueles que precisam. Basta que com isso nós acreditamos, que nós tenhamos fé. Jesus, em outro momento, ele fala também sobre a importância da prece, da oração, Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus afirma assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele está. Então vejam que nesse momento não estou sozinho. Temos então atrás da tela, mesmo que virtual, inúmeros irmãos nos ouvindo, entrando nesse mesmo padrão vibratório. E como as palavras de Jesus são imorredoras e não é mentirosa, ele está conosco, através dos benfeitores amigos, nos ligando nesses fluidos de amor, de proteção e de ajuda. Quem já teve oportunidade de ler nas obras de André Luiz, quando ele chega, no plano espiritual, e ele está num quarto de hospital, no livro Nosso Lar cita isso. Então ele está sentado num quarto e de repente um aparelho é ligado lá na parede e é transmitido em determinado momento, em determinada hora, a reunião que acontece em nosso lar. Então muitas pessoas que estão dotadas de saúde, que podem andar, vão até o salão orar. Mas os que estão acamados participam dessas vibrações, dessas preces, dessa reunião, de uma forma virtual. Isso é tão interessante, gente, que até antes da pandemia, muitos de nós não estávamos assim aparamentados nessa maravilhosa máquina, no celular, no notebook, no computador, e estarmos falando uns com os outros.
Então, nós vamos ver que isso, já lá no livro, né? Nosso Lar, em 1945, já acontecia no plano espiritual. Essa conexão virtual através dos aparelhos, através do vídeo e através do áudio, né? Em Mateus capítulo 5, versículos 24, Jesus afirma ali: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus, ele diz que antes de nós orarmos, nós que somos espíritas, é importante de nós reconciliarmos com aquele ao qual nós temos uma certa mágoa, uma certa desavença. Isso é muito mais importante do que a oração propriamente dita. Não que a oração não seja importante, mas quando nós carregamos a mágoa no coração, a revolta, o ódio, fica muito difícil nós elevarmos o pensamento e nos conectarmos com o mundo espiritual. Porque através das intrigas, das desavenças, dos desequilíbrios, quando nós muitas vezes nos colocamos em oração, as entidades que não nos do bem vêm e nos incomodam. E vai colocar o dedo exatamente lá num ponto na nossa cabeça para despertar e dizer assim: você está orando por quê? Se você não tem uma vida condigna, se a sua vida é de intrigas e de desavença. Então, orai e vigiai é uma mensagem muito profunda, ao qual Jesus nos mostra a todo minuto e instante, através do Consolador prometido. E como nós iniciamos a nossa preleção através da oração, de uma forma simples, e de uma forma simples deve ser a oração de todos os nossos queridos ouvintes, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, né? Porque numa outra passagem, em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim: quando orares, entra no teu aposento, e fechando tua porta, ora a teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Então veja, que não é pelo muito falar, não é pelo muito gesticular, que Deus haverá de nos ouvir. E algumas pessoas nos perguntam assim: mas como devemos orar? Qual é a melhor maneira de orar? Gente, orar é colocar o pensamento em oração e o coração acima de tudo. Orar ao Pai é como nós conversarmos com o nosso amigo, com o nosso irmão, com alguém que nós muito confiamos. Depois de um dia de trabalho, de estudo, nós nos reservamos esse instante, nos sentamos e conversamos com Deus. E mostramos a Ele, falamos das nossas necessidades, das nossas angústias, daquilo que nós tanto precisamos. E alguém nos pergunta: mas ele não sabe disso? Sabe. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do ontem, sabe do amanhã e sabe do depois. Sabe do hoje. Mas é uma atitude de humildade, de confiança, de conexão com o mundo espiritual. Ao lermos as obras de André Luiz, antes de muitos reencarnarem, há uma promessa exatamente assim: você lá na Terra, não deixe nunca de orar, porque através da oração nós estaremos próximos para lhe inspirar, para lhe ajudar, para lhe proteger. O insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando ele nos trouxe o Pentateuco, as 5 obras básicas, né, do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são o Céu e o Inferno e a Gênese.
Hoje, pelo índice analítico, nós vamos ver que todos eles têm assuntos referentes à importância da oração, né? Porque pela oração nós podemos louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Louvar é agradecer a Deus por essa grandiosidade. Quando nós olhamos para o céu e vemos uma infinidade de estrelas. Louvar a Deus é contemplar o sol que nos aquece, a mantenedora da vida, a lua que ajuda os casais enamorados na cor prateada, a brisa pela manhã, a relva ao qual nós caminhamos, o solo que pisamos, as flores nas suas múltiplas variedades, no seu perfume inconfundível. Louvar a Deus na cachoeira, no mar, no oceano, nessa grandiosidade. Porque todos nós sabemos que, infelizmente, existem muitas pessoas que nem acreditam em Deus, que nem louvam a Deus, mas nós espíritas sabemos que Ele existe. Desde um sorriso de uma criança aos cabelos brancos de um idoso, Deus está sempre presente, porque na pétala de uma flor, ao qual é impossível o homem criar, existe a presença de Deus. Então, através da prece, nós podemos louvarmos sempre. E era isso que Eurípides de Barçanufo fazia sempre, né? Ele olhava a natureza e louvava o Senhor da vida. Mas, através da prece, nós pedimos, nós somos eternos pedintes. E ao pedir, é como nós falamos agora, vamos nos isolar em determinado lugar, num quarto, numa sala, seja onde for, e agradecer a Deus e pedir a Deus pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas a serem resolvidos. Mas outras pessoas também nos dizem assim: mas só pode orar a Deus num quarto, numa sala, no centro, num templo? Não. Podemos orar a Deus em qualquer lugar onde sentimos a necessidade. Muitas das vezes temos muito mais condições de orar a Deus dentro de um automóvel, no metrô, no ônibus, num trem, ali naquele instante que a nossa alma sente a necessidade, do que talvez dentro de uma casa espírita, num templo espiritual, ou numa igreja. Muitas vezes a gente não consegue orar, mas quando chega no escritório, chega no campo de trabalho, dá uma vontade imensa de orar, vamos no banheiro. Ficamos ali no cantinho, abrimos o nosso coração e dizemos: muito obrigado, Senhor, por tudo. E pedimos a Deus para que naquele dia tudo transcorra na mais perfeita ordem, né? Mas eu agradecer, louvar, pedir e agradecer. Agradecer sempre a Deus por tudo. Se nós chegamos aonde chegamos, é pela proteção infinita de Deus, pela misericórdia infinita. Porque Ele nos tem protegido sempre. E muitas das vezes, quando nós desencarnamos, nós vamos ver a proteção de Deus em todos os instantes da nossa vida, como naquela música, né? Pegadas na Areia, como nós já comentamos inúmeras vezes em outras preleções, que durante toda a vida de uma pessoa, ele vai observando que na sua jornada da Terra existem dois pares de pegadas. Mas ele observou que nos momentos mais tristes de dificuldade só existe um par de pegadas. E ele então, na sua falta de fé, na sua dúvida, ele diz: Senhor, por que me desamparaste nesses tristes momentos? E o Senhor, amoroso e bom e justo, abraça o filho com dúvidas, incerteza, e diz carinhosamente: não, meu filho, eu não lhe abandonei. Naqueles momentos de maior dificuldades, quando você vê apenas um par de pegadas sobre a areia, foi exatamente aí que eu lhe carreguei no colo. E aí nós vamos ver que Deus, que Jesus está eternamente conosco. E como nós afirmamos, Kardec,
ele vai fazer um estudo profundo sobre a oração. Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos, né? Gente, nos 2 últimos capítulos, no capítulo 27 e 28, nós temos todo um contingente de ensinamentos, de informações sobre a prece, sobre as condições da prece, sobre o pedi e obtereis, que todos nós poderemos lá depois, né, nos apropriarmos, lermos, estudarmos e aprofundarmos. Por que estou assim falando? Porque, gente, por mais que sejamos eloquentes, outras pessoas, durante um curto espaço de tempo, não conseguimos abordar toda a importância de determinados temas. Então é legal, né, que todos os que vierem falar deem a nós a biografia de determinados livros, para depois nós lermos e nos aprofundarmos. No Livro dos Espíritos, nós temos 10 questões profundas sobre a prece. E na questão 658 a 666, são 10 perguntas que Kardec formula aos espíritos amigos. Nós vamos pedir a permissão de ler somente uma, né? Somente a primeira. E Kardec diz assim: a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Cabe a nós, né, sermos sinceros nas nossas preces, nas nossas orações. E orarmos todos os dias. Por que orar todos os dias? Porque todos os dias nós somos beneficiados pelo oxigênio, pelo calor do sol, pela brisa, pelo alimento, por inúmeras coisas que vão e que estão nos sustentando. E algumas pessoas nos perguntam assim: a oração nos livra totalmente de determinado mal? E através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Meimei responde: a prece não nos livra de determinados males, mas nos fortalece para que possamos enfrentá-los da melhor forma possível. Mas os Espíritos também nos dizem que aqueles que se apegam na oração têm uma proteção natural. É o cartão de identidade quando ele caminha pelo mundo. Porque André Luiz relata que um determinado grupo de pessoas, quando estão saindo de uma casa espírita, e lá fora existem entidades que não os do bem, que vão persegui-los, vão incomodá-los, vão estar com ele em suas casas. André Luiz, junto com o mentor, observa. E o mentor diz: veja, André, o resultado da prece sincera. Então as entidades se aproximam e um deles dizem: com eles não podemos fazer nada, porque eles estão protegidos pela luz da oração, pela misericórdia de Deus. Vamos embora e vamos incomodar outros que não têm essa proteção, que não têm essa confiança, que não têm essa fé. Gente, nas obras de André Luiz, do Nosso Lar e A Vida Continua, as pessoas que já tiveram oportunidade de ler, de estudar, de se aprofundar, vão lembrar agora que todas as obras contam com orações maravilhosas, que os mentores que estão ali à frente de André Luiz, nos orientando, nos ajudando, nos trazendo profundas informações, todos eles se apegam na prece, na oração, e se iluminam
para ajudar outros tantos que estão em tristes situações. Aos amigos que estão nos ouvindo, nós gostaríamos de dizer que existem dois fatores importantes para aqueles que futuramente, não tenhamos pressa não, que futuramente haverão de desencarnar como nós, que se pudermos vamos nos preparar. Há dois fatores importantes. Primeiro, oração. Oração é a primeira condição que nos abre as portas para todos os segmentos no plano espiritual. Porque adentrando determinados lugares, ao orar, nós estaremos protegidos e amparados. E o passe. O passe é uma condição daquele que de fato quer trabalhar no plano espiritual. Porque através do passe é uma grande terapia de ajuda e restabelecimento por aqueles que desencarnam em tristes situações. Então, aos amigos que estão nos ouvindo, aos irmãos passistas, que Deus abençoe. E que possamos nós nos encontrarmos no plano espiritual, e quando nós lá estivermos, que possam vocês nos ajudar através da oração e nos reerguerem, através do passe. Gente, a importância da oração e os seus resultados. Vamos lá. No livro, nessa bela obra de André Luiz, Nosso Lar, todos nós aprendemos que André Luiz ficou 8 anos no umbral, foi chamado de suicida, Era um suicídio inconsciente, por algumas atitudes impensadas que ele teve. Ele não suicidou-se atirando contra o próprio corpo, mas foi por abusos. E ele passa 8 anos em um grande sofrimento. Em determinado momento, ele lembra que Deus revestiu as flores, alimentou os animais, é o Deus de justiça e de misericórdia. Se Deus deu tantas coisas àqueles seres inferiores, por que não daria a ele, que é filho de Deus? E narra aqui, no livro Nosso Lar, no capítulo 2, que pela primeira vez André Luiz sentiu vontade de orar. Ele estava envolvido numa névoa, numa cinza, numa obscuridade. Então ele conta que ele ajoelha, se lembrou-se da sua mãezinha. De mãos postas, ele não sabe quanto tempo permaneceu daquela forma. Mas a verdade é que ele orou com tanta certeza, com tanto carinho, com tanta fé, que ele viu de repente que aquelas névoas foram se diluindo, o ambiente foi se iluminando, e de repente à sua frente surge Clarencio, o mentor amigo, que tem um trabalho maravilhoso nessas regiões e que está a serviço de sua mãezinha, de André Luiz, que pede a Clarencio, que nunca abandone seu filho. E aí André Luiz abre os olhos e ele diz: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quem sois, generoso emissário de Deus? Chame-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E aí Clarencio leva André Luiz para Nosso Lar, para um quarto de hospital. E ali Lísias começa a ajudar André Luiz. E num determinado momento, como nós dizemos há pouco, Lísias ouve o chamado para o momento de oração, que em Nosso Lar, todos os dias às 18 horas, há uma reunião para o momento de oração. E Lísias diz assim: André, você fica aí tranquilo, que é o momento que todo o Nosso Lar está em oração. Eu vou para um salão e logo mais eu volto.
André Luiz diz assim, mas eu não posso ir? E Lísias diz, você está fraco, mas se de fato você quiser, vamos. André Luiz desce da cama com muita dificuldade, pega no braço de Lísias e vão para aquele grande salão que André Luiz relata. Quando eu entrei, eu vi que todos estavam, inúmeros espíritos sentados, pessoas, né, espíritos sentados, todo em concentração. Lá na frente, os 72 ministros, um coração azul luminoso, o governador de nosso lar, lá em oração. E durante aquele momento, como acontece numa casa espírita, André Luiz relata essa questão no mundo espiritual. E ele, na sua curiosidade, olha para o teto, que fica todo iluminado, e começa a cair sobre eles pétalas luminosas, miosótis, que ao tocar no seu corpo, André Luiz tenta segurar, né? Mas não consegue, porque eles desaparecem, aquelas energias impregnando o seu corpo e restabelecendo o seu espírito. André Luiz relata de volta para o quarto com Lísias, que ele chegou muito debilitado. Ele retorna muito mais fortalecido por esse momento de oração. Veja o resultado da oração. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos traz assim profundas informações. Mas nós queremos pular para o capítulo 50, que quem já leu sabe, né? Que é o momento onde ele se torna cidadão do nosso lar. E aqui nós vamos ver também, gente, a importância, o resultado da oração, a eficácia da prece. Por quê? Porque André Luiz ficou lá 8 anos no umbral, foi resgatado por Clarencio, depois recebe a mãezinha, recebe a ajuda de Lícias, de Tobias, de Dona Laura, trabalha nas câmaras de retificação, de regeneração com Narcisa, conhece Salúcio, né? Outros tantos amigos, e fica um ano trabalhando. Nesse ano todo, ele tem muita saudade do lar, da esposa que ficou, de Zélia, dos filhos. Mas ele não toca no assunto, porque ele diz, já que os mentores não falam nada, eu não vou dizer. Mas ele é sincero, eu tenho saudade, tenho muito amor por Zélia. Como ela estará? Como teriam ficado os meus filhos? Como eles estão? Então, depois de um ano, Clarencio diz a ele assim, André, amanhã nós iremos para a terra, para o Rio de Janeiro. Nós vamos ajudar Laura, né, a prepará-la para a nova reencarnação. E se lhe apraz, você poderia vir junto. André Luiz explode de alegria. Depois de um ano ali, 8 anos, ele vai voltar no lar para estar com a esposa e os filhos. Então ele vem no aeróbus, Clarencio deixa-o à frente de sua casa e lhe diz, todas as tardes, durante uma semana, eu passarei por aqui, André. Se precisar de mim, pode contar, pode me chamar. Mas, fique aí à vontade. Você tinha saudade, pode entrar para ver a sua família. Clarencio vai embora, e André Luiz então vê a paisagem, né, da rua, da calçada, da árvore que ele plantou junto com Zélia, vê a fachada da casa, sente assim uma grande emoção. Imaginemos nós, né, gente, um dia retornando para rever os nossos entes queridos, principalmente essa turma todinha maravilhosa do Leal, né? Então quando ele entra na casa, lá as filhas estão no sofá conversando. Zélia sai do quarto junto com o médico. E ele fica sem entender. E Zélia diz assim, doutor, ajude Ernesto. Eu não sei como ficaria
numa segunda viuvez. Aí ele percebe que Zélia se consorciou novamente. Ele vai no quarto, que era dele, e lá na alcova, sob o colchão, está Ernesto, um homem com muita febre, com muita pneumonia, e algumas entidades o envolvendo, entidades que não os do bem. Aí ele percebe que Zélia casou-se, e quando o médico vai embora, uma das filhas diz assim: mamãe, hoje eu estive pensando muito em André, meu papai. E aí Zélia diz assim: eu já lhe proibi, eu já não lhe disse para você não falar no nome de André? André morreu faz tempo. Isso muito desgosta Ernesto. Num átomo de instante, André Luiz percebeu tudo, que já não pertencia ao lar, que a esposa havia se consorciado, que apenas uma filha lhe lembrava de sua memória vagamente. Então ele vai para o quarto e ele vê que Zélia adentra, pega nas mãos do seu atual marido agora, carinhosamente, em lágrimas de preocupação, por não querer que ele desencarne. E André Luiz então vai lembrar de todo o ensinamento que teve durante um ano em nosso lar. O que fazer? E aí ele começa a refletir, e ele pensa assim: e se fosse eu? Eu também não poderia ter me casado? Com que direito eu posso exigir de Zélia aquilo que eu mesmo talvez não faria? E começa a ver Zélia e Ernesto com outros olhos. E ele lembra então que Tobias havia lhe dito assim: André, muitos em nosso lar não precisam do aeróbus para se locomover, e nem de aparelhos para se conectar. Basta o pensamento. Então, gente, é maravilhoso essa cena, porque André Luiz então lembra de Narcisa. Desculpem. Lembra de Narcisa, daquela mulher dedicada e amiga nas câmaras de sofrimento e de dor, que tanto ajudou aqueles espíritos que estavam ali dormindo, que eram resgatados. Narcisa dedicava-se há mais de 6 anos para ter uma reencarnação próxima. Quanto carinho, quanta dedicação. E inúmeras vezes era para com ela que André Luiz abriu o seu coração. Então ele, nesse instante, fecha os olhos. E aí ele entra em oração. Percebe? O que é oração? É conversa. E aí ele começa a falar com Narcisa: olha, estou aqui, aconteceu isso. E a minha esposa, Ernesto, tem entidades. Depois de 20 minutos, ele está com os olhos fechados em concentração quando ele sente que alguém lhe tocou suavemente o ombro. Oh, grande alegria! André Luiz lhe abraça-lhe e era Narcisa. Narcisa, num átomo de instante, percebe tudo. Vai até Ernesto, impõe-lhe as mãos luminosas, o ambiente se ilumina e as entidades se afastam. Ela então diz assim: André, vamos aqui próximo, numa floresta. Adentrando a floresta, ela então se concentra e pede ajuda às entidades que comandam aquela região. André lhe diz assim: vieram 6 entidades que cuidam da floresta, da mata, das flores, das ervas. E eles, ao chegarem, Narcisa diz: eu preciso de algumas ervas, algumas folhas de mangueiras de eucalipto. Eles rapidamente trazem, a Narcisa manipula, e durante a noite toda ela impregna aquele ambiente daquelas ervas, eucalipto e mangueira, e vai aplicando passes em Ernesto pelos poros, pela pele, e ele inspirando, né, aquelas energias. No dia seguinte está quase que restabelecido, gente.
Quando o médico chega, ao auscultá-lo, né, o coração, o peito, diz a Zélia: graças a Deus, os efeitos dos remédios teve um excelente resultado. Ele está bem, a febre cedeu, a pressão, que maravilha. E aí o que acontece? Narcisa se despede, e a partir dali, André diz assim: ela já não é a esposa ao qual eu tinha uma posse plena, é minha irmã. Ernesto não é inimigo. Se não fosse ele, como estaria Zélia nesses anos todos? Passa a ver Ernesto como um irmão. E os filhos, ele diz, antes de ser meus, é de Deus misericordioso. Durante uma semana, ele vai para nosso lar e volta. Após uma semana, terminado o trabalho, ele retorna para o nosso lar. E aí, gente, é o ápice, né? É o ápice do retorno de André Luiz chegando em nosso lar. E eu peço a permissão para ler, porque é maravilhoso, sem dúvida alguma, né? O retorno de nosso lar, o retorno ao nosso lar de André Luiz. Pois bem, André Luiz diz assim: todos me saudavam generosos e acolhedores. Lícias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras estavam ali. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro o cidadão de nosso lar. Porque tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino, não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Veja, ele não havia feito nada. Ele só havia reconhecido que agora a esposa, Ernesto e os filhos teriam direito de caminhar adiante. Ele então se envolveu nesses fluidos de amor e bondade e se projeta num plano espiritual a trazer para todos nós informações maravilhosas. Que Jesus possa abençoar André Luiz, né? Pelo grande contributo que tem trazido para todos nós nesses anos todos. E eu gostaria também de lembrar aos queridos amigos que jamais deixe de orar. A oração será futuramente um porto seguro a todos nós. Por quê? Eu vou convidar todos vocês, né, a lerem esse livro, Inesquecível Chico. Aqui existem histórias maravilhosas de vida, ao qual todos nós podemos, né, ler, refletir e ver a importância do que o Chico teve para todos nós. Olha, conta aqui, né, uma história de vida que narra exatamente assim. O seu Farid Mussi, ele morava em São José do Rio Preto. Isso na década de 1960. Era espírita. E ele passava por profundos problemas, muitas dificuldades. Ele não tinha a quem recorrer. Até que uma pessoa disse assim: olha, Farid, a única coisa que você pode fazer então, que eu posso lhe dizer, é você procurar Chico Xavier. Com certeza, só a presença do Chico haverá de lhe ajudar. Quando ele ouviu isso, despertou nele uma vontade imensa de ir até Uberaba. De São José do Rio Preto a Uberaba é 300 quilômetros.
E ele foi. E ele chega num sábado em Uberaba, no Centro Espírita da Prece. E ele observa então que, como vai ser, né? Aquela fila imensa. E ele fica na fila. E narra a história que, estando ele na fila, eis que de repente chega uma pessoa e ele diz assim: Senhor Farid, olha que interessante, gente. Senhor Farid, Chico Xavier está lá dentro e pediu que eu viesse lhe buscar. Ele diz assim: mas como pode ser isso? Senhor Farid, eu não sei. Ele me descreveu como o senhor estava vestido, onde o senhor estava. O senhor Farid, sou. Então faça favor de vir comigo. O homem já foi chorando. Imagine a alegria, a emoção. Ele então vai. Chico Xavier está lá dentro do centro, sentado. Chico Xavier o recebe carinhosamente, pede que ele o senta ao seu lado. E Chico Xavier diz assim: Seu Farid, o senhor lembra de uma pessoa chamada Maura Araújo Javarini? Ele diz assim: sim, me lembro. Então, ela está aqui para agradecer-lhe as preces que o senhor fez para ela. O senhor lembra disso, seu Farid? Me lembro sim, Chico. Eu me lembro que era o ano de 1932. Eu me lembro do ano porque nessa época eu não era espírita, eu era esotérico. Eu pertencia a um grupo de orações do esoterismo. Estava eu à frente da minha casa quando de repente passou um féretro, um grupo de pessoas levando um caixão ao cemitério. E eu então aproximei de um amigo meu, alfaiate, que tirou o chapéu em respeito ao caixão que estava passando, e perguntei-lhe o que aconteceu. Ele respondeu-me: Dona Maura Araújo Javarini, ela suicidou-se. Ela ingeriu uma alta dose de lisol e veio a falecer. E como foi por suicídio, o corpo não pode ir para a igreja e o padre não vai encomendar o corpo à sua alma. Ela vai ser enterrada assim. E o senhor Farid disse: então, vamos colocar o seu nome no Tábita. No Tábita é o livro de orações dos esotéricos. E assim eles fizeram, porque o alfaiate também era amigo dele e também era esotérico. E durante muito tempo eles oraram por Maura Araújo Javarini, que estava numa situação muito triste, numa região trevosa. E com o passar do tempo, ela foi ouvindo alguém falar no nome dela, a envolvê-la com carinho, com amor. Que Deus tenha misericórdia do seu espírito, que lhe ajude, que os benfeitores, legiões dos servos de Maria possam resgatá-la, lhe ampará-la. E foi passando o tempo, foi sentindo um refrigério, um envolvimento de bons fluidos, palavras de amor, de incentivo. Ela de repente foi resgatada pelos padioleiros da espiritualidade e levada a um hospital, onde recebe os primeiros tratamentos, se restabelece e vai trabalhar. Passados 28 anos, gente, porque foi em 1932, o seu Farid Múcio está agora com o Chico em 1960, e ela vem através do Chico. Veja, quem é esse homem? Quem é esse ser maravilhoso, Chico Xavier, que nos traz tantas informações e certeza da espiritualidade maior, que nos mostra, sem contestação nenhuma, que a vida continua e que, acima de tudo, as orações têm um efeito grandioso na vida daqueles que desencarnam em situações terríveis. E foi as orações dessas pessoas, daquele grupo esotérico, que acreditavam, que envolveram, que ajudaram
e que tanto bem lhe fez. E o melhor de tudo é que a oração, que as orações, que os bons pensamentos, que as vibrações não foram esquecidas, né? Depois de 28 anos vinha ela agradecer-lhe aquele momento inesquecível daquele grupo, daquela pessoa. Então, eu gostaria, antes de terminar, dizer carinhosamente a todos vocês o seguinte: meu nome é José Carlos, tenho 62 anos, sou aposentado, e gostaria de pedir a vocês, né, que vocês coloquem o meu nome nas orações de vocês, se vocês tiverem alguns lá, né, podem incluir meu nome, e orar por mim. Eu ficarei muito agradecido. Porque um dia perguntaram a Chico Xavier: Chico, você precisa de prece? Ele disse: e depressa. Então todos nós precisamos de prece, desse envolvimento de boas vibrações e de amor. Porque quando nós oramos a alguém, recebemos aqueles bons fluidos. Aqueles bons fluidos se projetam no próximo, que leva até eles, né, uma grande luminosidade. E aí fica aquele elo de amor e de confiança em Deus. Eu quero convidar a todos vocês nesse instante para as vibrações. Vocês todos que tiveram essa paciência de nos ouvir e de ver e de saber, né, que a oração é muito importante para todos nós, que possamos nos ligar nesse instante. Lembrando agora do copo d'água, tá bom? De colocarmos a água, a garrafinha de água, eu até trouxe duas, para que os mentores do Leal possam nos envolver e colocar aqui o remédio para todos nós, tá bom? Então, nesse instante todo especial, nós vamos fechando os nossos olhos e vamos nos acompanhando, dizendo assim: Senhor Jesus, nesses dias de pandemia e reclusão que estamos passando, que Deus, em sua infinita misericórdia, possa levar proteção e amparo a todos aqueles que retornam ao plano espiritual em tristes condições, deixando aqui na terra também um coração saudoso, muita tristeza daqueles que partiram, Jesus, porque sabemos que a morte deixa uma saudade profunda marcada em nossos corações, porque a saudade, Jesus, é resultado do amor, da amizade sincera, das alegrias, de momentos de todos nós que vivemos juntos. Que Jesus também possa levar nossas vibrações aos suicidas, que estão em grandes sofrimentos, aos espíritos desencarnados nas mais tristes situações. Muitas vezes, Senhor, foram em situações tresloucadas, que no momento impensado tiraram a sua própria vida. Depois, carregando em seu íntimo um grande arrependimento, um grande remorso. Aos irmãos hospitalizados das mais infinitas doenças, aos asilos, aqueles seres que estão ali abandonados, que ajudaram a reencarnar outros tantos, mas que agora na velhice não recebem a visita dos filhos amados. Pedimos aos orfanatos, Senhor, a essas crianças que não têm pais, a não ser as mãos caridosas outras que lhe ajudam. Outras tantas pessoas, Senhor, que impensadamente se atiraram no vício, no desequilíbrio, e agora se encontram nas casas de detenção, ali pagando os seus crimes, começando o resgate
mas deixando, Senhor, pelo lado de fora, as suas mãezinhas, com os corações trucidados de dor, de saudade e de angústia. Pedimos também para aqueles espíritos valorosos que reencarnaram na condição de autistas, os cegos, os surdos, os mudos, outros tantos destituídos dos membros, que não têm os pés, que não têm as mãos. Quantos, Jesus! Quantos ainda se encontram no leito de hospital ou nos leitos do seu próprio lar, sobre aparelhos, que nunca puderam contemplar o sol, sentir a brisa do meio-dia, a chuva do entardecer, o cheiro das flores ou o brilho das estrelas. Senhor, enfim, por todos os lares, de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que possam os benfeitores amigos adentrarem a cada coração, a cada compartimento, iluminando os lares, os objetos, os móveis, e que, se porventura existirem entidades que não nos do bem, queremos que eles sejam parados, Senhor, ajudados e reconduzidos às regiões sublimes. Obrigado, Senhor, pela oportunidade a nós dispensados. E queremos encerrar dizendo a oração que você nos legou há 2000 anos atrás. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todo mal. Pois teu são o reino, o poder e a glória, que assim seja. Fiquem todos vocês, queridos amigos que nos ouviram, sob a bênção de Deus. Que Jesus ilumine os seus corações. Parabéns pelo que vocês realizam. Que Jesus possa estar permanentemente em seus pensamentos. Estudem, orem. Não permite nunca que as dúvidas se alojem em seus corações. Muita paz, fique com Deus, minha gratidão e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado mesmo, viu, gente? Muito obrigado.